Olá pessoal, hoje falaremos sobre a grande mensagem do Papa para o ano de 2022. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. A mensagem de Ano Novo do Papa Francisco para 2022. O Vaticano divulgou hoje, dia 21, a mensagem de Ano Novo de Papa Francisco para o dia 1º de janeiro, o Dia Mundial da Paz da Igreja Católica. Nela, o Papa dedicou cerca de 1/3 da mensagem, de 4 páginas, à educação, ressaltando que as nações deveriam direcionar o dinheiro gasto com armamentos para a educação. Francisco também pediu um equilíbrio maior entre uma economia de livre mercado e a necessidade de ajudar os necessitados e proteger o meio ambiente. Mensagem do Santo Padre Papa Francisco para a celebração do 50º Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2022. Diálogo entre gerações, educação e trabalho, instrumentos para construir uma paz duradoura. Que formosos são sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Estas palavras do profeta Isaías manifestam a consolação, o suspiro de alívio de um povo exilado, extenuado pelas violências e os abusos, exposto à infâmia e à morte. Sobre esse povo, assim se interrogava o profeta Baruque: por que estás tu, em terra inimiga, envelhecendo num país estrangeiro? Contaminaste-te com os mortos, foste contado com os que descem ao Hades. Para aquela gente, a chegada do mensageiro de paz significava a esperança do renascimento dos escombros da história, o início de um futuro luminoso. Ainda hoje, o caminho da paz, o novo nome desta, segundo São Paulo VI, é desenvolvimento integral. Permanece, infelizmente, a redil da vida real de tantos homens e mulheres e, consequentemente, da família humana, que nos aparece agora totalmente interligada. Apesar dos múltiplos esforços visando um diálogo construtivo entre as nações, aumenta o ruído ensurdecedor de guerras e conflitos, ao mesmo tempo que ganham espaço doenças de proporções pandêmicas, pioram os efeitos das alterações climáticas, da degradação ambiental. Agrava-se o drama da fome e da sede, e continua a predominar um modelo econômico mais baseado no individualismo do que na partilha solidária. Como nos tempos dos antigos profetas, continua também hoje a elevar-se o clamor dos pobres e da terra, para implorar justiça e paz. Em cada época, a paz é conjuntamente dádiva do alto e fruto do empenho compartilhado. De fato, há uma arquitetura da paz, onde intervêm as várias instituições da sociedade. E existe um artesanato da paz, que nos envolve pessoalmente a cada um de nós. Todos podem colaborar para construir um mundo mais pacífico, partindo do próprio coração e das relações em família, passando pela sociedade e o meio ambiente, até chegar às relações entre os povos e entre os estados. Quero propor aqui 3 caminhos para a construção de uma paz duradoura. Primeiro, o diálogo entre as gerações, como base para a realização de projetos compartilhados. Depois, a educação, como fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. E, por fim, o trabalho para uma plena realização da dignidade humana. São 3 elementos imprescindíveis para tornar possível a criação de um pacto social, sem o qual se revela inconsistente todo o projeto de paz. Dialogar entre gerações para construir a paz. Num mundo ainda fustigado pela pandemia, que tem causado tantos problemas, alguns tentam fugir da realidade, refugiando-se em mundos privados, enquanto outros a enfrentam com violência destrutiva. Mas, entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. Concretamente, o diálogo entre as gerações. Todo diálogo sincero, mesmo sem excluir uma justa e positiva dialética, exige sempre uma confiança de base entre os interlocutores. Devemos voltar a recuperar esta confiança recíproca. A crise sanitária atual fez crescer, em todos, o sentido da solidão e o isolar-se em si mesmos. As solidões dos idosos vêm juntar-se nos jovens, o sentido de impotência e a falta de uma noção compartilhada de futuro. Esta crise é sem dúvida aflitiva. Mesmo nela é possível expressar-se também o melhor das pessoas.
De fato, precisamente durante a pandemia, constatamos nos 4 cantos do mundo generosos testemunhos de compaixão, partilha, solidariedade. Dialogar significa ouvir-se um ao outro, confrontar posições, pôr-se de acordo e caminhar juntos. Favorecer tudo isto entre as gerações significa amanhar o terreno duro e estéril do conflito e do descarte para nele se cultivar a semente de uma paz duradoura e compartilhada. Enquanto o progresso tecnológico e econômico frequentemente dividiu as gerações, as crises contemporâneas revelam a urgência da sua aliança. Se os jovens precisam da experiência existencial, sapiencial e espiritual dos idosos, também estes precisam do apoio, carinho, criatividade e dinamismo dos jovens. Os grandes desafios sociais e os processos de pacificação não podem prescindir do diálogo entre os guardiões da memória, os idosos, e aqueles que fazem avançar a história, os jovens. Tal como não é possível prescindir da disponibilidade de cada um dar espaço ao outro, nem pretender ocupar inteiramente a cena preocupando-se com seus interesses imediatos, como se não houvesse passado nem futuro. A crise global que vivemos mostra-nos, no encontro e no diálogo entre as gerações, a força motora de uma política sã, que não se contenta em administrar o existente, com remendos ou soluções rápidas, mas prestar-se como forma eminente de amor pelo outro, a busca de projetos compartilhados e sustentáveis. Se soubermos, nas dificuldades, praticar este diálogo intergeracional, poderemos estar bem enraizados no presente e daqui visitar o passado e o futuro. Visitar o passado para aprender da história e curar as feridas que às vezes nos condicionam. Visitar o futuro para alimentar o entusiasmo, fazer germinar os sonhos, suscitar profecias, fazer florescer as esperanças. Assim unidos, poderemos aprender uns com os outros. Sem as raízes, como poderiam as árvores crescer e dar fruto? É suficiente pensar no cuidado da nossa casa comum, já que o próprio meio ambiente é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Por isso, devem ser apreciados e encorajados os numerosos jovens que se empenham por um mundo mais justo e atento à tutela da criação, confiada à nossa custódia, fazendo num misto de inquietude e entusiasmo, mas sobretudo com sentido de responsabilidade perante a urgente mudança de rumo, que nos é imposta pelas dificuldades surgidas da atual crise ética e socioambiental. Por outro lado, a oportunidade de construir juntos percursos de paz não pode prescindir da educação e do trabalho, lugares e contextos privilegiados do diálogo intergeracional. Enquanto a educação fornece a gramática do diálogo entre as gerações, na experiência do trabalho encontra-se a colaborar homens e mulheres de diferentes gerações, trocando entre si conhecimentos, experiências e competências em vista do bem comum. A instrução e a educação como motores da paz. Nos últimos anos, diminuiu sensivelmente, a nível mundial, o orçamento para a instrução e a educação, vistas mais como despesas do que como investimentos, e, todavia, constituem os vetores primários de um desenvolvimento humano integral. Tornam a pessoa mais livre e responsável, sendo indispensáveis para a defesa e promoção da paz. Por outras palavras, instrução e educação são os alicerces de uma sociedade coesa, civil, capaz de gerar esperança, riqueza e progresso. Ao contrário, aumentam as despesas militares, ultrapassando o nível registrado no termo da Guerra Fria, e parecem destinadas a crescer de maneira exorbitante. Por conseguinte, é oportuno e urgente que os detentores das responsabilidades governamentais elaborem políticas econômicas que prevejam uma inversão na correlação entre os investimentos públicos na educação e os fundos para armamentos. Aliás, a busca de um real processo de desarmamento internacional só pode trazer grandes benefícios ao desenvolvimento dos povos e nações, libertando recursos financeiros para serem utilizados de formas mais apropriadas na saúde, na escola, nas infraestruturas, no cuidado do território, e etc. Faço votos de que o investimento na educação seja acompanhado por um empenho mais consistente na promoção da cultura do cuidado. Perante a fragmentação da sociedade e a inércia das instituições, esta cultura do cuidado pode tornar-se a linguagem comum que abate as barreiras e constrói pontes. Um país cresce quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais. A cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística e a cultura tecnológica.
a cultura econômica e a cultura da família, e a cultura dos meios de comunicação. É necessário, portanto, forjar um novo paradigma cultural, através de um pacto educativo global para e com as gerações jovens, que empenha as famílias, as comunidades, as escolas e universidades, as instituições, as religiões, os governantes, a humanidade inteira na formação de pessoas maduras. Um pacto que promova a educação para a ecologia integral, segundo um modelo cultural de paz, desenvolvimento e sustentabilidade, centrado na fraternidade e na aliança entre os seres humanos e o meio ambiente. Investir na instrução e educação das novas gerações é a estrada mestre que as leva, mediante uma específica preparação, a ocupar com proveito um justo lugar no mundo do trabalho. Promover e assegurar o trabalho constrói a paz. O trabalho é um fator indispensável para construir e preservar a paz. Aquele constitui expressão da pessoa e dos seus dotes, mas também compromisso, esforço, colaboração com os outros, porque se trabalha sempre com ou para alguém. Nesta perspectiva, acentuadamente social, o trabalho é o lugar onde aprendemos a dar a nossa contribuição para um mundo mais habitável e belo. A pandemia, Covid-19, agravou a situação do mundo do trabalho, que já antes se defrontava com variados desafios. Faliram milhões de atividades econômicas e produtivas. Os trabalhadores precários estão cada vez mais vulneráveis. Muitos daqueles que desempenham serviços essenciais são ainda menos visíveis à consciência pública e política. A instrução à distância gerou, em muitos casos, um retrocesso na aprendizagem e nos percursos escolásticos. Além disso, os jovens que assomam ao mercado profissional e os adultos precipitados no desemprego enfrentam hoje perspectivas dramáticas. Particularmente devastador foi o impacto da crise na economia informal, que muitas vezes envolve os trabalhadores migrantes. Muitos deles, como se não existissem, não são reconhecidos pelas leis nacionais, vivem em condições muito precárias para eles mesmos e suas famílias, expostos a várias formas de escravidão e desprovidos de um sistema de previdência que os proteja. Mas, atualmente, apenas 1/3 da população mundial em idade laboral goza de um sistema de proteção social ou usufrui dele apenas de forma limitada. Em muitos países, crescem a violência e a criminalidade organizada, sufocando a liberdade e a dignidade das pessoas, envenenando a economia e impedindo que se desenvolva o bem comum. A resposta a esta situação só pode passar por uma ampliação das oportunidades de trabalho digno. Com efeito, o trabalho é a base sobre a qual se há de construir a justiça e a solidariedade em cada comunidade. Por isso, não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano. Procedendo assim, a humanidade prejudicar-se-á a si mesma. O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra. Desenvolvimento humano e realização pessoal. Temos de unir as ideias e os esforços para criar as condições e inventar soluções a fim de que cada ser humano, em idade produtiva, tenha a possibilidade, com seu trabalho, de contribuir para a vida da família e da sociedade. Como é urgente promover em todo o mundo condições laborais decentes e dignas, orientadas para o bem comum e a salvaguarda da criação. É necessário garantir e apoiar a liberdade das iniciativas empresariais e, ao mesmo tempo, fazer crescer uma renovada responsabilidade social para que o lucro não seja o único critério guia. Nesta perspectiva, devem ser estimuladas, acolhidas e sustentadas as iniciativas a todos os níveis que solicitam às empresas a respeitar os direitos humanos fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras, sensibilizando nesse sentido não só as instituições, mas também os consumidores, a sociedade civil e as realidades empresariais. Estas, quanto mais cientes estão da sua função social, tanto mais se tornam lugares onde se cultiva a dignidade humana, participando por sua vez na construção da paz. Sobre este aspecto, é chamada a desempenhar um papel ativo a política, promovendo um justo equilíbrio entre a liberdade econômica e a justiça social. E todos aqueles que intervêm neste campo, a começar pelos trabalhadores e empresários católicos, podem encontrar orientações seguras na doutrina social da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, enquanto procuramos unir os esforços para sair da pandemia, quero renovar os meus agradecimentos a quantos se empenharam e continuam a dedicar-se, com generosidade e responsabilidade, para garantir a instrução e segurança e tutela dos direitos, fornecer os cuidados médicos,
facilitar o encontro entre familiares e doentes, garantir apoio econômico às pessoas necessitadas ou desempregadas, e asseguro, na minha oração, a lembrança de todas as vítimas e suas famílias. Aos governantes e aos quantos têm responsabilidades políticas e sociais, aos pastores e os animadores das comunidades eclesiais, bem como a todos os homens e mulheres de boa vontade, faço apelo para caminharmos juntos por estas 3 estradas: o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho, com coragem e criatividade. Oxalá sejam cada vez mais numerosas as pessoas que, sem fazer rumor, com humildade e tenacidade, se tornam dia a dia artesãos de paz, e que sempre as precede e acompanhe a bênção do Deus da paz. Vaticano, no dia 8 de dezembro de 2021, Papa Francisco. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.